O folclore brasileiro está recheado de criaturas fascinantes, mas poucas criaturas despertam tanto mistério, medo e curiosidade quanto o Saci Pererê, um ser que atravessou séculos e fronteiras, ganhando novas formas, versões e deixando um rastro de dúvidas sobre sua existência. Nesse vídeo vamos explorar as lendas do Saci, relatos bizarros e até provas em vídeo que sugerem que essa criatura pode não ser apenas uma lenda. Bem-vindos ao canal, eu sou a Kim Siqueira. Já deixa o like e o hype agora no início do vídeo, que é muito importante para ajudar o meu trabalho. Aproveita e deixa um comentário, que isso ajuda muito no engajamento. E me segue lá no Instagram, no @KimSiqueiraOficial. Esse é o primeiro vídeo de uma série sobre criaturas do folclore brasileiro que eu tô fazendo para comemorar o mês do folclore. Então, se você ou algum familiar tem algum relato envolvendo algum ser, como o boto, o lobisomem, mula sem cabeça ou qualquer outro, manda para mim no e-mail que tá aí na tela e na descrição desse vídeo. Sem mais, bora começar essa lenda sinistra. O Saci Pererê é um ser mítico que habita as florestas e tem como grande característica o fato de ser travesso e pregar peças nas pessoas. Ele é um ser pequeno, com cerca de meio metro de altura, embora existam versões da lenda que falem que ele pode chegar a ter 3 metros de altura. De acordo com a lenda, o Saci é negro e possui apenas uma perna, com a qual se locomove rapidamente. É conhecido também por não possuir cabelos e nem pelos corporais, usar um gorro vermelho na cabeça e fumar cachimbo. Algumas versões da lenda dizem que o Saci tem olhos vermelhos, enquanto outras não falam dessa característica. A imagem tradicional do Saci é de um ser mítico e travesso que realiza brincadeiras, e por isso muitas menções do passado referem-se a ele como endiabrado. Por ser muito agitado, o Saci é sempre retratado fazendo travessuras por onde passa. Importante mencionar que dentro da lenda não existe apenas um Saci, podendo existir vários outros realizando suas travessuras ao mesmo tempo. O Saci é o guardião das ervas e das plantas medicinais, por isso ele gosta de confundir as pessoas que tentam pegá-las na floresta sem autorização. Ele conhece as técnicas de preparo e sabe como utilizar as plantas para fins medicinais. Ele também possui uma profunda conexão com a natureza e é frequentemente retratado como um ser que vive em harmonia com as florestas e seus recursos. Uma das práticas mais comuns realizadas pelo Saci é o ato de incomodar os cavalos. As lendas contam que o Saci costuma sugar o sangue dos cavalos, além de amedrontá-los durante a noite. Então, sempre que os cavalos estiverem agitados à noite, é porque um Saci esteve lá. Outra coisa que o Saci costuma fazer com os cavalos é dar nós e tranças em suas crinas. O Saci também costuma incomodar os viajantes que encontra pela estrada. Ele assovia um som bem estridente que atormenta as pessoas, deixando-as perturbadas por não saberem de onde vem esse tal som. Além disso, ele costuma derrubar os chapéus usados pelos viajantes, danificar o freio das carroças, entre outras travessuras. O Saci também invade casas para fazer suas brincadeiras. Ele pode queimar as comidas que estão sendo feitas, azedar a comida se já estiver pronta, além de desaparecer com objetos e apagar as luzes. De acordo com a lenda, o redemoinho é obra do Saci Pererê para levantar folhagem e espalhar sujeira. Existem vários vídeos na internet de pessoas que viram um redemoinho e alegam ser o Saci Pererê. Inclusive, tem um vídeo no TikTok de um menino fugido de um redemoinho, supostamente causado pelo Saci. O outro vídeo é de uma câmera de segurança que mostra uma figura, supostamente o Saci, pulando entre os cavalos. E quando esse ser passa, os animais ficam apavorados e totalmente agitados. De acordo com a lenda, quando o Saci está no redemoinho, é possível capturá-lo. Basta lançar uma peneira no meio daquele redemoinho. Aquele que capturar o Saci deve retirar o gorro da sua cabeça para que ele perca seus poderes sobrenaturais e aprisioná-lo em uma garrafa com uma cruz desenhada nela para impedir a sua fuga. Uma vez que o Saci está preso na garrafa, é possível forçá-lo a conceder desejos, como se fosse um gênio da lâmpada. A lenda conta que o Saci nasce do broto de um bambu e permanece ali até os 7 anos.
e após esse período é dito que o Saci vive por 77 anos e quando ele morre, ele se transforma em um cogumelo venenoso ou naqueles cogumelos que são encontrados nos troncos das árvores. Tá, mas de onde surgiu essa lenda do Saci? Bom, a lenda remonta ao final do século XVIII a começo do século XIX. Acredita-se que seja esse período porque antes disso não existem relatos sobre Saci nos primeiros séculos do período colonial no Brasil, como existem de outras lendas, como a do Curupira, por exemplo, que é mencionada em um relato de 1560. A lenda do Saci surgiu, de acordo com estudiosos, na região sul do Brasil, entre os índios Guarani. Conta-se que, a princípio, a lenda era conhecida no idioma tupi-guarani como Saci Perereg. Mas a influência dessa lenda no sul foi tão grande que ela não só se espalhou pelo Brasil, como para os países vizinhos. Na Argentina, Uruguai e Paraguai, o Saci Pererê é conhecido como Iaci Yaterê e existem algumas diferenças entre essas versões. O Iaci Yaterê, diferente do Saci Pererê, não é careca e possui cabelos loiros, usa um bastão de ouro como varinha mágica que tem o poder de torná-lo invisível e um chapéu de palha. Ele é pequeno como o Saci, mas suas travessuras são diferentes. Os paraguaios acreditam que o Iaci Yaterê atrai crianças para fazer maldade com elas, como roubar ou deixá-las loucas ou surdas, dependendo da versão da lenda. Já os argentinos falam que o Iaci Yaterê atrai moças solteiras para então engravidá-las, o que me lembra muito a lenda do boto cor-de-rosa. E diferentemente do Saci brasileiro, ele tem as duas pernas. As diferenças entre as lendas em cada país vêm das diferenças das culturas que as influenciaram. A lenda do Saci, como citado, surgiu no sul do Brasil, mas acabou espalhando-se por todo o território brasileiro e incorporando elementos de outras lendas regionais que apresentam seres com características parecidas, como a caipora na região central do país e o matinta pereira na região norte. Dependendo do lugar, o Saci pode ter nomes diferentes, como Saci sererê, matim pererê, matita pererê, Saci sassurá e Saci trique. Os estudiosos em folclore brasileiro também apontam diversas lendas de origem europeia que podem ter influenciado as características do Saci. Um dos exemplos mais citados é a do Trasgo, que é um ser de pequena estatura que faz maldades e faz parte do folclore de Portugal. O hábito de fumar que o Saci possui é atribuído à influência das culturas indígenas e africana, que era um hábito comum. Outro elemento da cultura africana é o fato do Saci ter perdido uma das pernas após uma luta de capoeira. Outras versões da lenda diz que o Saci perdeu uma das pernas para fugir da escravidão. Até o começo do século XX, a lenda do Saci era muito conhecida nos lugares mais remotos do Brasil, mas através da obra de Monteiro Lobato, a lenda ganhou dimensão nacional. Se você não é da geração de 1990 para trás, Monteiro Lobato é um famoso escritor do começo do século XX que ficou famoso por ter criado uma das histórias infantis mais conhecidas do Brasil, O Sítio do Pica-Pau Amarelo. O trabalho de Monteiro Lobato com a lenda do Saci começou em 1917, quando o escritor realizou uma enquete no jornal O Estado de São Paulo com o objetivo de obter respostas dos leitores a respeito do que eles sabiam ou tinham ouvido falar sobre o Saci Pererê. Ele teve uma quantidade considerável de respostas dos leitores do jornal, e com base nessas respostas, o escritor deu origem ao livro Saci Pererê, resultado de um inquérito, publicado em 1918. Esse livro foi o primeiro no Brasil sobre a lenda do Saci e foi o responsável por espalhá-la por regiões que não a conheciam. O livro fez tanto sucesso que, em 1921, Monteiro Lobato adaptou a lenda para o público infantil e publicou o livro O Saci, que faz parte da coleção do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Uma curiosidade é que no ano de 2004, o estado de São Paulo designou o dia 31 de outubro não como o Dia das Bruxas, mas como o Dia do Saci. Então o governo federal, em 2010, oficializou a data nacionalmente. Outra curiosidade que achei muito legal é o time de futebol Esporte Clube Internacional, que tem a figura do Saci Pererê como mascote. E quando o jogador Renteria jogou pelo clube em 2005 e 2006, ele costumava comemorar seus gols imitando o Saci.
e ele ficou conhecido na época como o Saci Colorado. E eu achei muito legal porque ele usava até mesmo um gorrinho vermelho e o cachimbo para imitar o Saci. Além de ser retratado nas obras de Monteiro Lobato, o Saci Pererê é retratado nos quadrinhos de Ziraldo, chamado A Turma do Pererê. O Saci também aparece na série Cidade Invisível da Netflix, que é uma série brasileira que aborda diversos personagens do nosso folclore. E ele aparece também em jogos. Sim, se você gosta de jogos, o Saci aparece em Max Payne 3, Adventure Quest Worlds, e ele vai ganhar um jogo próprio ainda esse ano, de acordo com a Steam. O game Saci, A Caçada Macabra, vai ser um jogo de terror ambientado na Amazônia, onde você vai ter que passar uma noite no meio da floresta, sendo caçado por ninguém menos que o Saci Pererê. Vou deixar o link desse jogo na descrição do vídeo porque eu achei muito legal e com certeza eu vou jogar. E agora, como prometido, eu vou contar 2 relatos que eu recebi de inscritos. Eu vou contar o primeiro relato aqui para vocês, que é da Bruna. Ela mandou assim: Oi Kim, boa noite, eu me chamo Bruna, sou do Espírito Santo. Minha avó era uma ótima historiadora. Ela contava todas as coisas sobrenaturais que aconteciam com ela na roça que ela morava quando criança. Certa noite ela estava em casa com suas 2 irmãs, brincando, até que a mãe dela pediu para que elas parassem, fossem tomar banho, porque já estava tarde e elas precisavam jantar para dormir. Porém, elas, teimosas do jeito que eram, continuaram a brincar, desobedecendo a mãe. Até que a mãe dela ficou muito brava e começou a xingar bastante. E na roça era muito comum falar saci, como xingamento ou se referindo a pessoas bagunceiras. Até que minha avó foi a primeira a ouvir um assovio que parecia estar bem distante. Ela disse que não era qualquer assobio, era um tipo de assobio que ecoava dentro da sua cabeça, fazia sua espinha gelar e a pessoa que ouvia sentia um medo inexplicável. Era como se o ambiente tivesse ficado mais denso e pesado sem nenhuma explicação. Como o assobio estava longe, ela não deu muita atenção, até que ela viu uma pedra sendo jogada da mata até o quintal da casa. Ela disse que, sem pensar muito, ela e suas irmãs entraram correndo para casa e contaram para a mãe. Minha bisavó, sem hesitar, correu e fechou todas as portas e janelas, e foi aí que todas ouviram um assobio ainda muito distante. Foi então que minha bisavó falou que quando você ouve o assobio dele de perto, significa que ele está longe, e quando você ouve o assobio dele de longe, significa que ele está perto. Minha avó estava em frente à janela de madeira, paralisada, olhando pela gretinha. Ela disse que só dava para ver como se fosse um vulto preto, passando muito rápido pela casa. Era como se tivesse um tipo de pano preto rodando a casa inteira em círculos, sem parar, se cansar ou perder a velocidade. No quintal, minha bisavó tinha uma plantação de repolho, e minha avó dizia que elas ouviam como se alguém estivesse pisando muito forte neles e partindo eles em pedacinhos. Foi quando minha bisavó começou a orar e repreendeu o que ela tinha chamado, e depois de um tempo de silêncio, elas finalmente ouviram aquele assobio novamente, só que dessa vez estava bem pertinho do ouvido delas. Depois disso, minha bisavó nunca mais ousou falar esse nome de novo. Eu vou ler o segundo relato que eu recebi, mas esse a pessoa pediu para não ser identificada. Minha avó costumava contar uma história quando era criança que nunca vou esquecer. Ela dizia que quando era criança, morava numa fazenda no interior de Minas Gerais e que ela e os irmãos adoravam brincar no quintal depois do almoço. Numa tarde, enquanto brincavam, o vento começou a soprar mais forte do nada e no meio do quintal surgiu um redemoinho pequeno, mas bem intenso, levantando poeira e folhas secas para todos os lados. Minha avó disse que ela e os irmãos ficaram paralisados, olhando aquele redemoinho que parecia ter vida própria. Minha avó jurava que tinha visto uma silhueta dentro daquele redemoinho. Com medo, ela e os irmãos correram para dentro de casa aos berros. Naquela noite, a mãe dela espalhou fumo de rolo pela casa e deixou uma cachaça na porta. Ela dizia que isso era um agrado para deixar o Saci mais calmo. Quando eu ia visitar minha avó no interior, ela sempre dizia que se aparecesse um redemoinho no meio do mato, era pra gente sair correndo para dentro de casa. E você, acha que o Saci é só uma lenda ou ele realmente existe? Deixa sua opinião aí nos comentários. Verifique se já deixou o like, hypou o vídeo e se inscreveu no canal. Muito obrigada por assistir e até a próxima Lenda Sinistra.